Nos últimos meses, a economia da Índia tem avançado rapidamente, e a distância para se tornar a terceira maior do mundo está se encurtando. Essa ascensão pode significar a perda de um título histórico para o Japão, uma nação que, embora continue avançada em renda per capita, está cada vez mais ameaçada por esse rival emergente. Para Tóquio, pode não ser uma catástrofe imediata, mas a situação exige análise cuidadosa. Com uma nova dinâmica econômica, a importância do tamanho do PIB em termos de influência internacional começa a ser mais evidente. Se a Índia se destacar no G20 ou em outras plataformas, isso poderá aumentar dramaticamente sua influência geopolítica. Enquanto isso, o Japão ainda busca manter sua posição de destaque, lutando para se adaptar a uma economia em desaceleração e enfrentando desafios como o envelhecimento da população e as dificuldades econômicas contínuas. A Índia, por outro lado, não é apenas uma promessa, é uma realidade crescente. Em 2023, superou a China em população e agora, como a terceira maior economia do mundo, se fortalece como um rival significativo. Essa ascensão tem chamado a atenção global, especialmente dos Estados Unidos, que veem na Índia uma aliada estratégica para equilibrar o poder na Ásia. Enquanto Seul observa essa movimentação, Tóquio se vê em uma posição delicada, enfrentando uma possível perda de destaque não apenas no mercado internacional, mas também na diplomacia global. O cenário intensifica a ansiedade em Beijing, com a antiga rivalidade entre Índia e China se acirrando em um contexto de disputas territoriais e tensões bilaterais. Com a Índia em ascensão e um crescimento projetado de 6 a 7%, a balança de poder na Ásia está mudando. Resta saber como o Japão reagirá a essa nova realidade. A pressão sobre Tóquio para inovar e se reinventar se torna mais intensa. E como as potências globais se reposicionam, uma pergunta persiste. Será que o Japão conseguirá manter a sua influência enquanto a Índia avança e se firma não apenas como uma economia, mas como uma potência global? Essa transição não é apenas uma questão de números, mas uma transformação no cenário do poder mundial. As próximas semanas e meses serão cruciais. A situação está pronta para uma reviravolta inesperada. Prepare-se, pois o futuro da economia global está em jogo. O medo da China aumenta com a ascensão da Índia. Recentemente a Índia superou o Japão em PIB nominal, uma mudança impressionante se considerarmos que até o momento, o Japão sempre liderou nesse aspecto. Essa virada é impulsionada por fatores como a instabilidade do iene e a dinâmica crescente da economia indiana. A Índia, por muito tempo vista apenas como um potencial gigante, finalmente está mostrando seu verdadeiro valor no cenário econômico mundial. A economia da Índia está crescendo rapidamente. Seus projetos de infraestrutura e digitalização começam a dar frutos. O governo de Narendra Modi tem atraído investidores internacionais a oferecer incentivos fiscais e reformas burocráticas. Gigantes como a Apple estão mudando parte de suas cadeias de suprimento da China para a Índia. Enquanto isso, o Japão enfrenta um crescimento estagnado de apenas 1%, resultado de uma economia que ainda não se recuperou totalmente da sua década perdida. A juventude da população indiana e a demanda interna são potências propulsoras para seu crescimento. Em contrapartida, o Japão vê sua força de trabalho encolher devido a um envelhecimento constante e taxas de natalidade baixas, o que coloca sua capacidade produtiva em risco a longo prazo. O que isso significa para o Japão? Perde-se o título de maior economia asiática em um momento em que a Índia, com seu vasto mercado consumidor, se destaca em áreas como e-commerce e tecnologias verdes. A relação entre Japão e Índia está mudando, e a competição se transforma em cooperação. Não há mais dúvidas de que a Índia está se posicionando como um parceiro estratégico crucial. E o que isso indica para o jogo de poder na Ásia? A crescente influência da Índia pode alterar a dinâmica geopolítica e, quem sabe, até mesmo desafiar a posição da China. A transformação da Índia não é apenas uma vitória econômica, mas uma reviravolta na narrativa global. O fato de que o Japão, uma potência imbatível por tanto tempo, agora deve enfrentar um rival tão inesperado como a Índia, levanta uma pergunta crucial. Até onde a Índia pode ir? Esta é uma história a ser acompanhada de perto. Resumo da parte anterior. O Japão enfrenta dificuldades para recuperar seu crescimento econômico sem reformas imigratórias ou trabalhistas. Em contraste, a Índia apresenta uma população jovem e uma força de trabalho em rápida expansão, sinalizando um futuro promissor para a economia global. Início do texto. À medida que empresas ao redor do mundo buscam diversificar suas operações na estratégia chamada China Plus 1, a Índia surge como uma alternativa atraente. O potencial do país nas áreas de comércio eletrônico, tecnologia financeira, saúde, indústria automobilística e energia verde é imenso. Com uma classe média em crescimento, a demanda interna já alcança bilhões de dólares.
As relações bilaterais entre Índia e Japão estão se estreitando. Desde o governo de Shinzo Abe, os dois países têm atuado em cooperação. O Japão oferece empréstimos e tecnologia para projetos de infraestrutura, como trens de alta velocidade e metros, enquanto a Índia abre canais para aprender com a experiência japonesa. Essa dinâmica levanta a questão: estamos diante de uma competição ou colaboração entre eles? Recentemente, dados indicam que a Índia está prestes a superar o Japão em PIB, o que fortalecerá sua posição nas discussões diplomáticas e reafirmará sua imagem como um gigante emergente da Ásia. A visão das lideranças chinesas diante dessa nova realidade é de preocupação. Em 2023, a população da Índia superou a da China, e agora, economicamente, o país se posiciona como o terceiro maior do mundo. Entretanto, o PIB da China, ainda que próximo de 17 a 18 trilhões de dólares, apresenta um abismo em relação ao PIB indiano, que acaba de ultrapassar a marca de 4 trilhões. Com crescimento anual de 6 a 7%, a Índia pode apresentar novas surpresas num cenário futuro. Se a China desacelerar, a Índia, acostumada a atrair investimentos ocidentais, se tornará uma ameaça estratégica para seu vizinho. A aliança Quad, que inclui os Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, representa um novo arranjo geoeconômico que incomoda Pequim profundamente. Pergunta provocativa: como a ascensão da Índia mudará o equilíbrio de poder na Ásia e afetará sua rivalidade histórica com a China? Neste cenário dinâmico, a Índia é um gigante em ascensão. Sua capacidade de produção e consumo vai impactar profundamente o comércio global, enquanto continua a expandir seu papel no cenário internacional. A batalha entre esses colossos asiáticos está apenas começando, e a Índia está se preparando para marcar sua presença de forma decisiva. A frase "sinos de alerta estão tocando" pode parecer exagerada, mas a ascensão econômica da Índia está abalando as estruturas do poder no continente asiático, que a China tenta manter sob seu controle. A verdade é que não importa o que Pequim faça, o crescimento econômico da Índia é implacável. Esse embate reforça a rivalidade regional entre os dois gigantes. Ambos, Índia e China, desejam se apresentar como a nação mais populosa do mundo e a economia que mais cresce. No entanto, o que torna essa competição ainda mais acirrada são os interesses divergentes em questões como disputas de fronteira, tensões no Himalaia, recursos hídricos e a iniciativa do Cinturão e Rota. Além disso, os Estados Unidos estão manobrando para equilibrar a influência chinesa, integrando a Índia em seus planos estratégicos. Esse quadro geopolítico indica que o século asiático será marcado por novas dinâmicas. A marca de 4 trilhões de dólares na economia indiana simboliza um rugido de leão. É o sinal de que a era da Índia está prestes a começar. Por outro lado, o Japão pode estar lutando com a amarga realidade de que seu tempo como líder na região está chegando ao fim. Se analisarmos as cifras, perceberemos que a economia nominal da Índia atingiu 3,5 trilhões de dólares até 2024 e, no primeiro trimestre de 2025, já estava entre 3,8 e 3,9 trilhões. Com um crescimento continuado de 6 a 7%, é possível que a Índia alcance de 4 a 4,2 trilhões de dólares até o final de 2025 ou início de 2026. O Japão, por sua vez, se encontra em torno de 4,2 a 4,3 trilhões e pode chegar a 4,4 trilhões com uma leve alta. A fraqueza do iene influencia essas cifras, enquanto a força relativa da rupia indiana eleva o PIB nominal da Índia. Isso nos leva a um cenário onde a diferença entre as duas economias é mínima, possibilitando que a Índia ultrapasse o Japão entre o final de 2025 e 2026. Os analistas apontam que a trajetória de crescimento da Índia pode adicionar 1 trilhão de dólares à sua economia a cada 1,5 anos. Mas o que isso realmente significa para o futuro da Ásia e para o equilíbrio do poder global? Você já imaginou um gigante econômico surgindo quase do nada para desafiar uma potência consolidada? A Índia, que muitos ainda viam como um país em desenvolvimento, está prestes a ultrapassar o Japão como a terceira maior economia do mundo. Será que o reinado do Japão, mantido desde os anos 70, está realmente por um fio? E o que isso significa para o equilíbrio de poder na Ásia e no mundo? Até agora, o Japão manteve sua posição atrás apenas dos Estados Unidos e da China, exibindo sua força em tecnologia, automóveis e inovação. Mas a Índia, impulsionada por uma população jovem, crescimento acelerado e reformas econômicas ousadas, está crescendo numa velocidade impressionante. A expectativa é que entre 2025 e 2026, a economia indiana alcance um valor tão próximo do japonês que essa ultrapassagem se torne realidade. Imagine, a economia da Índia adicionando 1 trilhão de dólares ao seu produto interno bruto a cada ano e meio.
Os motivos para essa explosão econômica são claros. A demanda por manufatura, o potencial exportador e políticas governamentais estratégicas, como programas de incentivo à produção, estão remodelando o cenário. O crescimento vertiginoso da Índia, segundo análises, poderá levar a um PIB de 10 trilhões de dólares até 2032, um marco que colocaria o país no mesmo patamar das maiores potências globais. Surpreendentemente, a relação entre Índia e Japão não é marcada por hostilidade. Nos últimos anos, os laços até se fortaleceram, mas a perda simbólica do título de terceira maior economia pode abalar o orgulho japonês, causando um impacto psicológico profundo. Enquanto a mídia japonesa poderá anunciar que a Índia chegou e nos superou, os veículos indianos celebrarão uma vitória histórica, um sinal claro de que o poder econômico está em transformação. Mas essa disputa vai além dos números. Para a Índia, crescer significa conquistar mais respeito e influência internacional. E para a China, uma rival histórica, o avanço indiano soa como um alerta sério. A pressão que Beijing enfrenta dos Estados Unidos intensifica o interesse das multinacionais pela Índia, em uma estratégia conhecida como China mais um, buscando reduzir dependência da cadeia produtiva chinesa. Embora ninguém espere que a Índia supere a China em capacidade produtiva num futuro próximo, a entrada desse gigante muda as regras do jogo. Se a Índia assumir definitivamente a posição logo atrás da China e à frente do Japão, a rivalidade entre Delhi e Pequim ganhará uma dimensão ainda mais intensa, com a Índia apontando para o posto de segunda maior potência da Ásia. Isso não apenas lançaria uma sombra sobre as ambições de liderança chinesa, como sinalizaria um novo capítulo no equilíbrio econômico global. Estamos diante de uma transformação brilhante e tumultuada do panorama asiático. O que parecia distante é agora uma realidade próxima. O que isso implicará para a política mundial? Para as alianças econômicas? Apenas o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, ninguém ficará parado enquanto essa nova potência se ergue no horizonte. Como será o mundo depois que a Índia cruzar essa linha? Você está preparado para assistir essa virada histórica de perto? A rivalidade entre Pequim e Nova Delhi se intensificará, especialmente se a Índia ultrapassar o Japão. Isso significaria que a Índia reivindicaria o título de segunda maior economia da Ásia, acentuando a sombra sobre as aspirações de liderança regional de Pequim. As evidências apontam que a economia asiática está passando por uma transformação exuberante e turbulenta. Se o Ocidente fala sobre um século da Ásia, essa perspectiva ganha força com a ascensão da Índia. O Japão pode não estar em declínio, mas enfrenta um período de estagnação, enquanto a China, apesar de seu tamanho, se encontra em uma nova guerra fria com os Estados Unidos. A configuração dos três gigantes da Ásia, China, Japão e Índia, pode mudar, com a Índia e a China emergindo como as principais forças, enquanto o Japão poderia se tornar a quinta maior economia. Por outro lado, os Estados Unidos tentam posicionar a Índia ao lado do Japão para criar uma aliança contra a China. Esse jogo geopolítico pode potencializar ainda mais a ascensão da Índia. O governo de Narendra Modi está preparado para avançar com uma retórica de superpotência. Nossa tarefa agora é acompanhar como essas dinâmicas na Ásia irão modificar o comércio global, a diplomacia e a distribuição de poder. Atualmente, um fato é claro. A Índia ultrapassou os 4 trilhões de dólares e está prestes a deixar o Japão para trás em termos de economia. Para o Japão, isso é uma má notícia. E as consequências podem estender-se à China, já que a Índia está apenas começando sua revolução. O fator Índia se tornará um item de agenda muito mais relevante na Ásia nos próximos anos. Agora, imagine as repercussões disso. O que acontecerá quando a Índia finalmente superar o Japão? Como isso afetará o equilíbrio de poder na Ásia? Prepare-se, pois o futuro está prestes a ser moldado por essas forças em ação. A tensão está no ar, e as engrenagens da mudança já estão em movimento. Você sabia que a Índia está prestes a ultrapassar o Japão e se tornar a terceira maior economia do mundo? Com um crescimento impressionante nas últimas décadas, a Índia, que agora possui um produto interno bruto de mais de 4 trilhões de dólares, está inserindo uma nova dinâmica no cenário econômico global. O que isso significa para o Japão, uma nação que por muito tempo se considerou invencível? Nos últimos anos, a economia indiana dobrou, e o país se tornou o terceiro maior mercado automotivo do mundo, com mais de 5 milhões de veículos fabricados apenas no último ano. Essa virada econômica tem sido acompanhada com preocupação e expectativa, especialmente por Tóquio. Desde a década de 1970, o Japão mantinha sua posição no topo das economias asiáticas, sempre figurando entre as primeiras no ranking global. Agora, a Índia, com sua população de mais de 1,4 bilhão de pessoas e um mercado em rápida expansão, está prontamente desafiando essa hegemonia.
O relacionamento entre Japão e Índia está mudando. As reformas do governo Narendra Modi, junto com transformações digitais e regulamentações atraentes para investidores estrangeiros, estão transformando o país em um centro econômico dinâmico, com taxas de crescimento entre 6% e 7%. A diferença entre as economias dos dois países está diminuindo dramaticamente e deve ser analisada de perto pelo resto do mundo. Mas o que acontecerá quando a Índia ultrapassar o Japão? A perda do título de terceira maior economia pode não significar um colapso para Tóquio, já que ainda lidera em termos de renda per capita e inovação tecnológica. Contudo, o impacto na reputação e no poder de influência internacional pode ser imenso. Em um ambiente onde o G20 e outras plataformas globais são cada vez mais relevantes, a ascensão da Índia como uma potência econômica vai, sem dúvida, mudar as regras do jogo e a dinâmica de poder na Ásia. Com a China já preocupada com a ascensão indiana, o cenário geopolítico se torna ainda mais complicado. Já em 2023, a Índia superou a China em população. Agora, com a economia crescendo e se preparando para os próximos passos, quem pode dizer onde isso terminará? A competição se transforma em cooperação? As alianças estratégicas mudam à medida que países buscam balancear suas forças? As respostas estão vindo, e o que acontecerá nos próximos meses pode reescrever a história econômica da Ásia. Prepare-se, a batalha econômica entre Índia e Japão pode estar apenas começando. Com a Índia tomando seu lugar no palco mundial, o que isso significa para as relações diplomáticas e as influências geopolíticas na região? Quais desafios e oportunidades aguardam esses gigantes em um mundo em transformação? Acompanhe essa evolução fascinante, pois um novo capítulo está prestes a se desdobrar na economia global. Nos últimos anos, a Índia tem se destacado como uma potência econômica em ascensão, superando a marca de 4 trilhões de dólares em produto interno bruto. Essa ascensão não apenas altera a dinâmica econômica global, mas representa um choque para a antiga potência econômica da Ásia, o Japão. A relação entre esses dois países passa a ser um dos principais focos das discussões geopolíticas atuais. Com a Índia se consolidando como a terceira maior economia do mundo, o cenário para o Japão se torna incerto. O país que tradicionalmente ocupou essa posição desde os anos 70, agora vê sua influência ameaçada. A Índia, com uma população vasta e um mercado consumidor em expansão, está emergindo rapidamente para o palco global. Mas o que essa mudança significa para a economia japonesa e para suas políticas internas? A ascensão indiana é impulsionada não apenas pelo crescimento econômico, mas também pela adaptação do país em termos de digitalização. Projetos como o Digital India e sistemas de pagamentos digitais como o Aadhaar têm proporcionado à Índia uma vantagem significativa, atraindo investimento estrangeiro e aumentando a produção e o consumo interno. Com isso, as relações comerciais com as potências ocidentais se fortalecem, criando um ambiente propício para novos acordos comerciais. Por outro lado, o Japão, mesmo diante de um elevado padrão de vida e inovação tecnológica, se preocupa com a percepção pública. Desde a década de 90, quando era reconhecido como a segunda maior economia, perdeu posição para a China e agora enfrenta o risco de ser superado pela Índia. A questão que se levanta é: como o Japão reagirá a essa nova realidade? Fará reformas estruturais para recuperar sua posição, ou permanecerá em um estado de estagnação que poderá ser irreversível? Com o aumento do poder econômico da Índia, surge um novo cenário para a diplomacia. O país não apenas competirá diretamente com o Japão, mas também influenciará o equilíbrio de poder entre as nações asiáticas e potencialmente em todo o mundo. Enquanto a Índia avança, o Japão pode ser forçado a reconsiderar sua estratégia e alianças, o que levanta questões sobre o futuro da relação entre essas nações e as repercussões globais dessa competição crescente. Mas onde isso tudo nos leva? Caso a Índia continue nesse ritmo de crescimento e reformas, poderá, em breve, redefinir não apenas sua própria economia, mas também a arquitetura de poder na Ásia e no mundo. Afinal, a ascensão de um novo gigante sempre traz consigo tanto oportunidades quanto desafios. Como a Índia e o Japão navegarão por essas mudanças? Neste ambiente de competição e cooperação, o que acontecerá quando os dois países se encontrarem diretamente na mesa de negociações? Quais serão as consequências para a dinâmica do comércio global? A queda de uma potência pode significar a ascensão de outra, e o futuro está cheio de incertezas. Nos últimos anos, a economia da Índia deu um salto impressionante, dobrando seu produto interno bruto. Hoje é o terceiro maior mercado de automóveis do mundo, com mais de 5 milhões de veículos fabricados apenas no último ano. Enquanto isso, o Japão, uma das economias mais dinâmicas do planeta, se vê em uma situação desafiadora, balançando sua posição por conta da crescente força econômica da Índia.
Índia não é apenas um dos países mais populosos, está atravessando um marco significativo em sua trajetória econômica. Com um PIB superior a 4 trilhões de dólares, a Índia está prestes a superar o Japão e se consolidar como a terceira maior economia do mundo nos próximos meses. Essa mudança de poder, que está sendo monitorada de perto, promete alterar o equilíbrio de forças na Ásia. O Japão, que por muito tempo ocupou a terceira posição, agora enfrenta uma concorrência forte e impertinente da Índia, seu rival histórico. Os analistas começaram a se questionar: estamos diante de uma nova era de liderança econômica na Ásia? As previsões revisionadas para 2025 indicam que o PIB da Índia pode ultrapassar os 4 trilhões de dólares, desafiando a hegemonia japonesa em um piscar de olhos. Essa transformação é surpreendente, considerando que até uma década atrás a Índia era vista apenas como um mercado emergente. Agora, a resposta à pergunta se pode ser tão forte quanto o Japão é um retumbante sim. A Índia está chegando e de forma avassaladora. O título de terceira maior economia do mundo pertence historicamente ao Japão, desde a década de 70. Onde frequentemente ocupava o terceiro lugar no ranking global, atrás somente dos Estados Unidos e da União Europeia. No entanto, a ascensão meteórica da Índia em 2 décadas coloca em questão tudo isso. A atual posição do Japão não é apenas preocupante do ponto de vista econômico, mas também traz à tona questões de reputação e influência mundial. Se a Índia, agora em franca ascensão, ganhar destaque em fóruns internacionais, seu poder diplomático e geopolítico poderá crescer consideravelmente. Quando reformulações do Conselho de Segurança da ONU forem discutidas, a Índia já se coloca como candidata a um assento permanente, reivindicando seu status como uma grande potência mundial. Essa nova realidade também gera desconforto na China, que considera a Índia sua rival de longa data. As tensões históricas entre os dois países, somadas a disputas territoriais e questões populacionais, agora são acentuadas pela afirmação da Índia como uma nova potência econômica. A superação do Japão na corrida econômica adiciona uma nova dimensão à rivalidade entre Índia e China. Portanto, a questão que paira no ar é: qual será a reação do Japão a esses novos desafios? Com o potencial crescente da Índia e suas reformas econômicas bem-sucedidas, o futuro asiático parece cada vez mais promissor para o gigante indiano. No entanto, será que essa ascensão será um alicerce para uma nova aliança ou simplesmente uma competição acirrada? O lembrete é claro: o equilíbrio de poder na região está em constante evolução e as consequências podem ser profundas. A história que vamos explorar hoje reflete uma virada econômica surpreendente. Ao longo das últimas décadas, o Japão reinou como a terceira maior economia do mundo, um título que mantém desde a década de 1970. Contudo, a ascensão da Índia, em meio a uma transformação impressionante, pode mudar essa narrativa. Como isso afetará o equilíbrio de poder na Ásia? Os desdobramentos não podem ser subestimados, nem a resposta que vem sendo aguardada. A ascensão da Índia não é apenas uma possibilidade, é uma realidade em formação. Durante muitos anos, o Japão manteve seu status como um gigante econômico, liderando os setores de pesquisa e desenvolvimento, especialmente na indústria automobilística e de eletrônicos. Enquanto isso, a Índia, embora chamada de potencial gigante, lutava contra ineficiências estruturais, uma burocracia lenta e instabilidade política. No entanto, a administração de Narendra Modi implementou reformas e transformações digitais que mudaram o rumo do país. Os números falam por si. Projeta-se que a economia indiana supere os 3,5 trilhões de dólares até o final de 2024, atingindo 4 trilhões em 2025. Essa conquista não é apenas um marco, é um divisor de águas, sendo comemorada por políticos e empresários indianos com grande entusiasmo. O que isso significa para o Japão? Com um PIB nominal que flutua entre 4,2 e 4,3 trilhões de dólares, o Japão, apesar de desafios como um crescimento lento e uma população em declínio, pode se ver superado em meses. A pergunta é: o que acontece com um país que perde um título que segurou por tantos anos? E mais, se esse cenário se concretizar, será que ainda será uma catástrofe para Tóquio? Embora o Japão permaneça à frente da Índia em renda per capita e tecnologia, a reputação e influência no cenário internacional estão em jogo. O que significa para a dinâmica geopolítica se a Índia se sobressair nos grupos de países como o G20? Além disso, a rivalidade histórica entre Índia e China está se acirrando. Com a Índia superando a população chinesa, agora se estabelecendo como a terceira maior economia, o que isso representará para o futuro da liderança econômica na Ásia? A base sólida da Índia, com sua jovem população e crescente mercado consumidor, é um coquetel explosivo para o crescimento econômico.
As reformas estão atraindo investimentos que, devido à situação insatisfatória da economia japonesa, podem finalmente permitir que a Índia, um gigante adormecido, desperte. As oportunidades são vastas, mas o Japão também não está parado. A colaboração entre os dois países está se aprofundando, especialmente nas áreas de infraestrutura e tecnologia. Será que esse caminho leva a uma competição saudável, ou será uma corrida entre dois titãs? O que vem a seguir neste cenário econômico em transformação? As respostas estarão à nossa frente, e cada movimento poderá ressoar globalmente. Nos últimos anos, a Índia tem se destacado como uma potência econômica emergente, superando a marca de 4 trilhões de dólares em produto interno bruto. Essa ascensão não apenas transforma a dinâmica econômica global, mas também gera um impacto profundo na antiga potência econômica da Ásia, o Japão. Com isso, a relação entre os dois países se torna um tema central das discussões geopolíticas atuais. A Índia, que está se consolidando como a terceira maior economia do mundo, agora ameaça o status do Japão, que tradicionalmente ocupou essa posição desde os anos 70. Mas o que essa mudança significa para a economia japonesa e suas políticas internas? A evolução da Índia é impulsionada não apenas por um crescimento robusto, mas também por uma rápida digitalização. Iniciativas como o Digital India, juntamente com sistemas de pagamento digital como o Aadhaar, oferecem ao país uma vantagem competitiva, atraindo investimentos estrangeiros e aumentando a produção e o consumo doméstico. Isso também fortalece as relações comerciais com potências ocidentais, criando um ambiente propício para novos acordos comerciais. Por outro lado, o Japão, mesmo com seu elevado padrão de vida e inovação tecnológica, enfrenta preocupações em relação à sua imagem pública. Desde a década de 90, quando era reconhecido como a segunda maior economia do mundo, perdeu essa posição para a China e agora corre o risco de ser superado pela Índia. A questão que surge é, como o Japão reagirá a essa nova realidade? Fará reformas estruturais para recuperar sua posição, ou permanecerá em um estado de estagnação que poderá ser irreversível? A ascensão econômica da Índia redefinirá sua influência na diplomacia. O país não apenas competirá com o Japão, mas também poderá alterar o equilíbrio de poder entre as nações asiáticas e potencialmente no cenário global. Com os avanços indianos, o Japão pode ser forçado a reconsiderar sua estratégia e alianças, levantando sérias questões sobre o futuro das relações entre essas nações. E quais serão as repercussões globais dessa crescente competição? Se a Índia continuar nesse ritmo de crescimento e reformas, poderá redefinir não apenas sua própria economia, mas também a arquitetura de poder na Ásia e no mundo. A ascensão de um novo gigante apresenta tanto oportunidades quanto desafios. Como a Índia e o Japão navegarão por essas mudanças tensas? Em um cenário de competição e cooperação, o que ocorrerá quando os dois países se sentarem à mesa de negociações? Quais serão as consequências para a dinâmica do comércio global? A queda de uma potência pode significar a ascensão de outra, e o futuro está repleto de incertezas. Agora, com a Índia superando as limitações de seu passado e atingindo métricas impressionantes de crescimento, as sinapses da economia global estão conectadas de novas maneiras. O que isso significa para as veleidades de um Japão que por tanto tempo foi visto como um bastião de prosperidade? O tempo responderá, mas a corrida pela supremacia está apenas começando. A história que vamos analisar expõe uma reviravolta econômica que pode mudar o cenário global. Durante décadas, o Japão tem sido a terceira maior economia do mundo, ocupando essa posição desde os anos 70. No entanto, a Índia está em uma trajetória ascendente impressionante, desafiando a hegemonia japonesa. Como essa transição impactará o equilíbrio de poder na Ásia? As implicações desse fenômeno são profundas e merecem a nossa atenção. Por muito tempo, o Japão foi visto como um gigante econômico, dominando setores como pesquisa e desenvolvimento, especialmente na indústria automobilística e eletrônica. Enquanto isso, a Índia era rotulada como um gigante em potencial, enfrentando problemas estruturais, uma burocracia lenta e instabilidade política. No entanto, sob a liderança de Narendra Modi, reformas e transformações digitais começaram a mudar essa realidade. As projeções mais otimistas indicam que a economia indiana pode superar 3,5 trilhões de dólares até o final de 2024 e atingir a marca de 4 trilhões em 2025. Essa conquista não é apenas um marco, é uma verdadeira celebração para os políticos e empresários indianos. Agora, o que isso representa para o Japão? Com um PIB nominal que oscila entre 4,2 e 4,3 trilhões de dólares, o Japão, apesar dos obstáculos como o baixo crescimento econômico e uma população em declínio, pode estar prestes a perder sua posição. A pergunta é, o que acontece com um país que vê o título que segurou por tanto tempo escapar?
E mesmo que isso ocorra, será uma tragédia completa para Tóquio? Embora o Japão ainda esteja à frente em renda per capita e tecnologia, sua reputação e influência no cenário internacional podem ser severamente afetadas. Se a Índia se destacar em plataformas como o G20, isso não eleva seu poder geopolítico? Além disso, a rivalidade histórica entre Índia e China já tensa se intensifica. Com a Índia superando a população chinesa, o que isso significa para a liderança econômica da Ásia no futuro? Com uma população jovem e um mercado consumidor crescente, a base da Índia se torna um terreno fértil para o crescimento econômico. As reformas implementadas atraem investimentos que, diante da insatisfatória performance econômica japonesa, podem finalmente acordar o gigante indiano. As possibilidades são imensas, mas o Japão não está inativo. As relações de cooperação entre as duas nações estão se aprofundando, especialmente nas áreas de infraestrutura e tecnologia. Será que isso se traduz em uma competição saúde ou em uma corrida entre titãs? O futuro promete desdobramentos intrigantes em um cenário econômico em constante evolução. Cada movimento neste tabuleiro poderá ecoar em todo o mundo, e a expectativa sobre o que virá a seguir está no ar.